Outra pessoa que vem com a mente muito forte é o Acriano também, né, Julião? Ele é muito determinado. Cara, E ele sabe o desafio dele, ele sabe o tamanho do desafio. o Acriano é um caso à parte, porque desde o primeiro dia, né, eu chamei ele, o Batista, tive uma conversa muito franca, falei o que esperava por eles durante o decorrer do projeto. E o Acriano, de prontidão, ali junto com o Batista, aceitou o desafio e ele vem cumprindo do jeito dele, com a dificuldade dele, todas as etapas do processo, sem reclamar uma única vez também. Então é muito satisfatório você trabalhar com um cara que sabe que tem uma dificuldade grande, mas que está disposto a mudar a qualquer custo. É esse o princípio para você conseguir, é querer. Então o Acriano, ele realmente quer mudar, ele sabe da importância que isso tem na vida dele. Eu não estou falando aqui de estética, gente, eu estou falando de saúde. Devolver para ele uma boa postura, fazer ele ter massa muscular o suficiente para ele conseguir fazer qualquer atividade rotineira sem nenhuma dificuldade. Então isso eu não tinha no Acriano, e hoje eu tenho. É diferente do Batista. O Batista tinha qualidade de vida. O Batista já tinha isso. O Acriano, assim, dadas as devidas proporções, o Acriano, ele era um indivíduo que saía um pouco da estética. Ele não tinha força para coisas simples. Como diz você, a ausência de músculos. A ausência de massa muscular. Mas mano, tem muito meme do podcast aqui, quando a gente fez com os meninos lá, com o Rafa, com o Zanca, o Júlio falando da Acriano. Ah, não, mas é que ele não tem um músculo, é que ele não tem não sei o que, é que ele não tem isso, é que ele não tem aquilo, vai ter muito meme falando disso. Tem, mas hoje o Acriano tem. Tá começando ali. Já. A postura dele já mudou. A postura, força. Então, por exemplo, o Acriano, ele consegue coisas agora que talvez ele nem saiba, que antigamente ele não conseguia fazer. Eu desconfio, tá? Se o Acriano, por exemplo, seria capaz de ir ao supermercado e carregar sacolas pesadas. Não. Sem sentir dor no outro dia. Não. Sem sentir dor no ombro, nos braços. Se conseguir carregar sacolas pesadas. Se conseguisse carregar. Então, o Acriano era uma pessoa realmente que fugia um pouco da estética. Diferente do Batista. O Batista não. O Batista é um homem magro, mas que é uma questão estética. E a genética do Batista é muito boa, né, cara? Já tá todo desenhadinho o físico dele já, cara. Peitoral desenhadinho, braço desenhadinho, o ombro. Tá bem legal ver o Batista progredindo. É muito legal ver a história de cada um, porque você tem ali a história de um menino magro que tem um potencial genético grande, que é o Batista. Você tem um outro menino que é mais magro que o Batista, que é o Acriano, que tem potencial genético. Todos, entendam uma coisa, todos têm potencial genético. Talvez você não tenha condição de se tornar um fisiculturista, mas ter um corpo com músculo, ter um corpo atlético, qualquer pessoa que se submeta ao processo de treinamento tem condição de ter. E o Acriano, ele tá aqui para mostrar isso para vocês. Por mais que o processo dele demore um pouco mais para acontecer, quando você compara ao mesmo tempo o Batista, você pode ter certeza que o Acriano, sim, ele vai ter sucesso, ele vai ter o corpo musculoso que ele deseja ter, ele vai ter o corpo definido e completamente estético. E eu tô falando isso só relacionado ao treinamento, descanso e alimentação, que é o que vai reger o processo dos dois com certeza.